Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Estar lendo alguns versos de forma intercalar. Os versos que eu vou estar pontualmente lendo serão justamente aqueles que eu vou estar fazendo algumas aplicações. Sendo assim, é muito relevante que você mantenha a sua atenção desde o momento em que a gente vai estar lendo. Assim vai facilitar o seu entendimento na hora que a gente estiver fazendo a aplicação. Atos, capítulo número 10. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus por toda a sua casa, qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Eis, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações, tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Verso 9. E no dia seguinte, indo eles o seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia como um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e nem imunda. Verso de número 23. Então, chamando-os para dentro, recebeu em sua casa. E no dia seguinte foi Pedro com ele, e foram com ele alguns irmãos de Jope. No dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava
desesperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Verso 33. Logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Verso 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Queridos, a narrativa que nós acabamos de discorrer aqui com os irmãos vai trazer ao nosso conhecimento uma conversão de um homem, assim também como a sua família, parentes e amigos próximos. E o homem que tem o seu nome citado e que vai dar passos para que esse acontecimento se torne possível. Ele atende pelo nome de Cornélio. Ele era romano, ele era gentil, ele era um centurião. E o texto vai dar algumas informações interessantes, porque vai dizer que este homem era um homem devoto, um homem piedoso, que dava esmola aos outros. E vai dizer que era um homem que orava. Porém, ele precisou ter um encontro com Jesus. Porque aquilo que eu faço pelos outros não me isenta dos meus deveres para com Deus. Nem todo piedoso é convertido, porém todo convertido deve ser piedoso. Nem todas as pessoas que praticam piedade, elas são convertidas. Ora, eu me recuso a crer que um crente convertido, ele não sinta o desejo de ajudar os outros, de ajudar os próximos. E diz que ele era um homem sincero. E eu acredito também que a sinceridade por si só nunca colocou ninguém dentro do céu. Mas eu me recuso a crer que alguém chegou lá sem ser sincero aqui na conta. Então, o que vai acontecer com Cornélio é que ele ainda não tinha encontrado Jesus, mas ele encontrou algo que progrediu
evoluiu na sua busca. Ele precisava de orientação. Ele estava buscando a Jesus ainda pelo caminho velho da religião judaica. E ele precisava encontrar um novo e vivo caminho que todos nós aqui encontramos. Então, quem é Cornélio? Cornélio é um indagador. E esse texto é muito semelhante com o que vai acontecer no capítulo 8, onde Deus vai usar Filipe para ir ter com um eunuco. E eu digo que é semelhante porque o eunuco também era alguém que buscava resposta. Por que eu estou dizendo que Cornélio era um indagador, que ele estava buscando resposta? Porque quando o anjo aparece para ele, o anjo diz: Deus ouviu a tua oração. Envia alguém lá, Pedro, ele vai te dizer o que tu deve fazer. Então a oração de Cornélio era por resposta. Então ele era um indagador. E com o eunuco, a qual Filipe também foi enviado, não era diferente. Porque o texto diz que ele estava lendo uma porção da Bíblia, mas não estava entendendo. E Filipe se aproxima e pergunta: entende o que lê? Ele fala: como eu vou entender se não tiver ninguém? Ele ensina, ele ajuda. Então, estamos diante de dois indagadores. Repita comigo: eles eram indagadores. Então, eles tinham um questionamento. Eles tinham dúvidas. Eles precisavam de luz, de esclarecimento, de entendimento daquilo que eles estavam buscando. Eles são indagadores. Só que, observe o detalhe: onde é que eles estão buscando resposta? Um está buscando em oração, o outro está buscando a Bíblia, na palavra. Um está orando, o outro está lendo. Pregador, é pecado eu ser um indagador? Não. É pecado eu ter dúvida? Não. O problema é onde você está buscando as respostas. E a forma que você está buscando as respostas. Eles eram indagadores? Mas eles não estavam buscando respostas murmurando, orando. Eles não estavam buscando resposta reclamando, era lendo a Bíblia. Eles não estavam buscando resposta, eles não estavam indagando, contendendo. Eles não estavam indagando, se opondo. Eles não estavam indagando, sendo insubmissos. Não, eles estavam buscando resposta em oração e em busca da palavra, em leitura da palavra. E eu aprendo com esses dois personagens que se a gente investisse mais tempo em oração e em meditação da palavra, teríamos menos dúvida, reclamaríamos menos, murmuraríamos menos e teríamos mais entendimento da parte de Deus. Porque, querido, deixa eu te dizer uma coisa: se você não conseguir resposta em oração e na leitura da Bíblia, você não vai conseguir em lugar nenhum. Porque se Deus não te responder, se a Bíblia não te responder, ninguém vai te responder. Então, o caminho do indagador é o caminho da oração e o caminho da palavra. Glória a Deus.
mas estão buscando em oração. Estão buscando através da Bíblia. E sabe o que é interessante? É que com Cornélio, o anjo aparece a ele e diz para ele chamar Pedro. Ou seja, o anjo aparece ao indagador e manda chamar o pregador. Com o eunuco foi diferente. O anjo aparece ao pregador e manda ele ir até o indagador. Perceba que nos dois textos tem a presença de anjo. Só se inverte. Porque a obra do anjo aqui era colocar os dois frente a frente. Pedro de frente com Cornélio, Filipe de frente com o eunuco. Então perceba que tem anjo e o pregador. Só que o que vai converter Cornélio à casa, os amigos, o parente, não é o anjo e nem o pregador. O que vai converter é a palavra. Glória a Jesus. Vamos lá. A Bíblia diz que Cornélio envia os homens até Jope. E o texto vai dizer que quando eles estão chegando próximo do local onde Pedro morava, e antes disso vai ter uma informação, o texto vai dizer que Pedro morava com um certo curtidor. O que é curtidor? Alguém que trabalhava com couro. E logo, se ele trabalhava com couro, ele tinha constante contato com cadáveres. E isso, para os judeus, era considerado alguém imundo, impuro. Nenhum judeu gostava de ter contato com curtidor. Para vocês terem uma ideia, lembra da pergunta que fizeram para Jesus? Se uma mulher se casar com um homem e ele morrer, como é que vai ser lá no céu? Ele falou: lá no céu não se casa, se pede casamento. É o irmão que vai ter que herdar. E se morrer o outro, e o outro, vai até velho. Se morrer, está no próximo. Porém, se um deles fosse curtidor, a mulher tinha o direito de escolher não casar-se com ele pelo fato de ele ser curtidor. Então perceba que Deus vai usar Pedro para abrir as portas do reino, porque quando Jesus disse que estava dando a chave, não foi a chave do céu nem a chave da igreja, foi a chave do reino de Deus na terra. Então, quando Deus vai usar Pedro para abrir as portas do reino para um gentio, que também era considerado alguém que não era bem quisto, bem visto na religião judaica, antes de Deus fazer isso, ele vai colocar Pedro dentro de uma casa, junto de um curtidor, de alguém que era considerado impuro, imundo, porque ele vai ser usado para pregar para um gentio que está longe, que está lá em Cesareia. Mas antes disso, Deus coloca ele perto de um impuro, de um imundo. Perceba que Cornélio está fora, o curtidor está dentro. O que é que Deus está fazendo aqui? Ele já está usando o curtidor para preparar Pedro, para ganhar Cornélio, para pregar para Cornélio. Irmão, porque se você não consegue conviver com o impuro dentro, como é que você vai ganhar os impuros que está fora?
E às vezes tem situação que Deus coloca alguém perto de você que está te preparando para uma obra que Ele vai te usar mais na frente. Você não está entendendo. Porque Deus não vai usar você para quem está longe, sem primeiro fazer você ter comunhão com quem está perto. Não, porque se a gente não consegue suportar os impulsos de Deus, como é que vai ter os que estão fora? Você está aí? Você está entendendo? Eu falei que ele tinha constante contato com cadáveres. O negócio dele era cadáveres. Então, ele tinha contato com algo que é impuro. Ele tinha contato com algo que é o quê? E Paulo morava na mesma casa, ele morava na mesma casa que ele. Mas quando ele teve a visão dos lençóis e os animais, que era considerado impuro, ele falou: eu nunca comi coisa impura ou imunda. Ou seja, eu olho o impuro, mas a impureza dele nunca entrou em mim. Você está entendendo? Então, quando Deus permite que algum impuro chegue perto de você, não é para o que está nele passar para você, é o contrário, é para o que está em você influenciar ele. Glória a Deus. Aí o texto vai dizer que Pedro, ele vai subir para o terraço. Entenda como um tipo de varanda, uma laje, que era comum nas casas naquela época. E a depender da hora do dia, era o lugar mais reservado da casa. Então, quando Pedro sobe até o terraço para orar, ele está buscando se isolar, se reservar. Pedro, quando sobe no terraço para orar, ele está cortando conexão. Vou repetir isso aqui: cortando conexão com o que é da terra, para se conectar com o que é do céu. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas em alguns filmes que a gente assiste, tem umas casas que às vezes tem tipo um porão que não fica embaixo, fica lá em cima. Eu já vi isso até em árvore. A árvore tem uma casinha lá em cima. E aquelas casas, para você chegar, aquelas casinhas para você chegar lá em cima, tem uma escada. Tem uma escada que te leva até lá. E um certo garotinho queria orar, ele queria um lugar reservado para orar. Ele subiu em uma daquelas casinhas. Só quando ele subiu, ele tirou a escada. E alguém foi lá e percebeu que ele tinha tirado a escada. Depois que ele voltou, perguntou para ele: por que você tirou a escada? Ele disse: é porque Jesus disse que quando for orar, a gente tem que entrar no quarto e fechar a porta. Como não tem porta, eu tirei a escada para ninguém subir, para incomodar. Porque quando ele tirou a escada, ele está cortando o acesso de pessoas. E quando a gente corta o acesso da terra, Deus coloca uma escada para que o acesso do céu esteja liberado para a gente. Dá uma olhada para alguém, você está precisando cortar conexões. Carnes escuras. Entrou no quarto para orar. Chamou o seu empregado e disse: não quero ser incomodado por ninguém. Chegou uma pessoa para visitá-lo. E como era uma pessoa de extrema importância, a empregada dele, a serva dele, foi lá chamar esposo. E ele disse: não vou atender ninguém agora, eu estou orando. Ela voltou. O
cidadão falou para ela: fale para ele que quem está aqui querendo falar com ele é um servo do Senhor Jesus Cristo. Ela foi lá, Spurgeon, ele mandou dizer que ele é um servo do Senhor Jesus Cristo. Spurgeon disse: pois vá lá e diga para ele que nesse momento eu estou ocupado com o mestre dele e não tenho tempo para falar com o servo. Eu vou continuar falando com o mestre e o servo que espere. Então Pedro, quando sobe, ele está buscando comunhão. E o texto vai dizer que ele sobe a hora sexta, quase que meio-dia. E quando ele está orando, o texto vai dizer que ele tem uma visão. E desce um grande lençol, um vaso em forma de um grande lençol, com tipos de animais. E a ordem é animais de 4 patas, aves que voam e répteis. O que é que Deus vai mostrar para ele? Animais. Só que antes tem uma informação. Diz que Pedro estava com fome. Pedro estava com fome. Deus aparece para ele em visão, mostra os animais e diz para ele: Pedro, mata e come. O que é que Deus está falando para Pedro? Pedro, come. Mas por que falou para ele comer? Porque o texto diz que ele estava com fome. Entendeu isso aqui? Deus só mostra comida para quem está com fome. Glória. Deixa eu perguntar uma coisa aqui: deu para quem se alimentar esta noite? Glória. Às vezes o problema não está na palavra, não está no louvor, o problema está no seu apetite. Porque quem chegou aqui hoje com fome, eu já percebo daqui de cima que está ali dizendo: manda mais, Jesus, manda mais, que está gostoso, manda mais, porque eu vim aqui com fome e eu vim aqui para comer. Deixa eu fazer uma pergunta: tem alguém que veio aqui com fome? Tem alguém que se prepara? Porque Deus vai satisfazer o desejo da fome. Deus só mostra a comida para quem está com fome. Glória a Jesus. Só que presta atenção. Qual foi a ordem de Deus? Mata e come. Não foi primeiro come, foi primeiro matar, que é sacrificar. Aleluia. Porque todo mundo quer comer, né? Agora sacrificar. Glória. Dá uma olhada para alguém e fala: não foi só na hora de comer, não. Foi na hora de sacrificar também, irmão. Essa geração gosta de vir comer, né, irmão? Mas para vir sacrificar, glória. Irmão, aqui tem comida, tem, mas também tem sacrifício. Então vem sacrificar também. Glória a Deus. Irmão, Deus já podia ter mostrado já os animais, já mortos, já sacrificados, né? Mas ele falou: não, eu mostro a comida. Agora querer que eu mate, aí já é demais, você vai ter que matar. E é todo o processo, não é só matar, né? Matar é tratar, é temperar. O problema é que a gente quer pronto, irmão. Ele não quer ter trabalho. Agora sabe o que é interessante do texto? E quando eu estava meditando nisso aqui, eu até tive particular com Deus. Falei: Deus,
quando eu prego, as pessoas já acham que eu sou meio louco. E o Senhor parece que coopera para isso. Só pode ser. Porque presta atenção. O que desceu do céu foi um lençol. Não foi um lenço. Foi um lençol. Porque lenço, quem usa é a religião. Para estreitar o amor de Deus. Mas Deus não. Deus tem um lençol. Só que perceba a ordem desses animais. O texto começa dizendo que eram animais de 4 patas. Depois, aves que voam. Irmão, quando eu vi essa ordem aqui, que começa com animais de 4 patas, ou seja, animais grandes, animais o quê? Girafa, elefante, boi, cavalo. Animais grandes. Depois vai para as aves, porque as aves sempre estão nas alturas. Então começa com os grandes, depois vai para os altos, aqueles que estão nas alturas. Oi, irmão. Eu imagino, eu me coloco no lugar dos répteis. Porque os répteis, diante dessa classe de 4 patas, porque os animais que têm 4 patas são animais que andam. As aves têm asas, então elas voam. Então, Deus está falando de quem anda e depois de quem voa. Aí imagina os répteis dizendo assim: não vai ter lugar para a gente nesse lençol. Não vai ter. Porque a gente nem anda e muito menos voa. A gente rasteja. Então não tem lugar para a gente vai ficar de fora. Ficaria de fora se o lençol fosse o homem, se o lençol fosse da terra, mas o lençol desceu do céu. Você ficaria de fora, porque às vezes no lençol do homem só tem lugar para grande, só tem lugar para quem está nas alturas, mas no lençol de Deus tem lugar para quem rasteja. Tem alguém comigo nesta palavra? Eu estou sentindo a presença de dar uma olhada para alguém e falar: você pode até não andar, você pode até não ser grande, você pode até não voar, pode ser rastejante, mas Deus vai dizer: tem lugar para você na minha obra, tem lugar para você no meu projeto, tem lugar para você no meu reino. Quem está entendendo esta palavra? Glória a Deus. Posso não ser do seu tamanho, posso não estar nas suas alturas, mas o mesmo Deus que conta com você também é o Deus que conta comigo. Glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, segurando a mão de alguém, segurando a mão de alguém, fala: o lençol ainda é dele. Glória, mesmo rastejando, não desista, você é importante. Você está dentro, você está dentro, você está dentro. Pode não andar, pode não voar, mas você está dentro. Pode não se imaginar com um elefante, pode ser uma lagartixa, mas Deus está dizendo: eu tenho lugar para você no meu propósito. Glória a Deus. Então, se não der para ir com os que andam, com os que voam, vai com os que rastejam, mas vai. Glória a Deus. Aleluia. Até porque tem vantagem nisso. Porque quem está voando, imagine se tiver um incidente e cair. Quem está andando, imagine se tropeçar, mas quem está rastejando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu disse para ele: pelo mar,
fome. Não é assim, Senhor. Quando Deus diz mata, Ele está se referindo aos judaístas. Falou, Pedro, isso aí foi no tempo da lei, essa proibição foi no tempo da lei. Hoje é o tempo da graça. E no tempo da graça, eu já te ensinei, Pedro, que o que contamina não é o que entra. Glória a Deus. Sai. Aí presta atenção. A Bíblia vai dizer que quando Pedro estava lá, em oração, e tendo visão de Deus, os homens batem na porta. Talvez aquele dia, evangelista amigo, ninguém tenha batido na porta de Pedro. Mas quando Pedro foi orar, alguém bateu na porta. Glória. Eu vou repetir. Quando Pedro estava orando, alguém bateu na porta. Aleluia, aleluia, aleluia. Os dois irmãozinhos já entenderam. Eu vou repetir, quando Pedro estava orando, alguém bateu na porta. Quando a igreja decidir orar, te prepara, porque alguém vai bater na porta com sede de salvação, com sede de conhecimento, com sede de ver uma igreja que ora. Eu posso melhorar a profecia? Eu posso melhorar a profecia? Quando você orar, quem ainda não teve um encontro com Ele vai bater na tua porta. Quando você orar, quem ainda não veio para o caminho que você está, vai bater na porta. A oração vai trazer. Glória a Deus. Você está orando. Viu o que está escrito no verso 19? Acho interessante isso aqui. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito Santo, disse o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Essa é só uma coisa. Pedro, ele está meditando na visão que ele acabara de ter. Ainda é duvidoso, mas ele está no vislumbre da visão. Ele está contemplativo. Lembra que eu falei algo sobre isso aqui? Domingo passado? Ele está contemplativo acerca da visão. Aí quando os varões chegam, o Espírito Santo vai dizer para Pedro: Pedro, levanta, desce, vai com eles. Ou seja, Pedro está em oração, está meditando, orando e meditando. Repita comigo: orando e meditando. Enquanto Pedro está orando e meditando, o Espírito Santo vai dizer para ele: Pedro, interrompe a oração, interrompe a meditação e desce e vai com esses varões. Porque Pedro tem tempo para oração, mas tem tempo para ação.
Tem tempo para meditação, mas tem tempo para ação. Uma igreja que só ora e só medita é uma igreja mutilada. Mas a igreja que ora, medita, é a igreja que levanta para agir, para fazer alguma coisa. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. E vai com isso. A Bíblia diz que Pedro desce, verso 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. De onde? Jó. De Jope. Por que Jope? Porque Jope é um lugar para onde um dia um profeta quis fugir do chamado de Deus. Deus manda ele para mim, ele chega em Jope e compra uma passagem para ir para casa. Então Jope é lugar de fuga de profeta. Só que aqui Deus mandou quem ir? Pedro. A Bíblia diz que Pedro vai. E alguns irmãos que estavam em Jope também foi com ele. Detalhe, se você voltar no capítulo anterior, tem uma discípula chamada, da Bíblia, chamada Dorcas, que é de Jope. Então, Deus está transformando o ambiente. Onde é um ambiente de fuga de profeta, está se tornando um ambiente de prontidão de discípulos. Você não entendeu, você não entendeu. Dá uma olhada para mim e falar, aqui não tem mais lugar para fujão. Porque aqui Deus já transformou o ambiente. Aqui é lugar de prontidão. Não é lugar de profeta ficar escondido. Aqui é lugar de profeta se prontificar e dizer, eis-me aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pedro vai, deixa eu correr. Glória a Deus. Vou começar a encerrar. Glória a Jesus. Irmão, presta atenção. Porque quando Pedro chega na casa de Cornélio, eu vou ler o verso número 25. Olha aí, vamos ler o 24, só para a gente entender, já estou começando a finalizar. E no dia imediato chegava a Cesaré e Cornélio os estava esperando. A dois dias, tendo já convidado seus parentes, amigos mais íntimos. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a receber, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, eu também sou homem. Escuta, verso 33, verso 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Presta atenção. Porque Pedro vai como um pregador. Repita comigo, pregador. Pregador. E ele vai pregar para uma congregação. Amém? Era uma congregação. Era a casa do Cornélio. E ele tinha convidado os parentes e amigos mais íntimos. Então, o que está ali é uma congregação. E a congregação vai receber um pregador. A congregação vai receber um Pregador. Deixa eu falar algo aqui antes de falar sobre a congregação, porque essa congregação me ensina muita coisa.
Mas deixa eu falar algo aqui sobre o pregador primeiro, antes de falar uma coisa sobre a congregação para a gente encerrar. Quando o pregador chega, diga, o pregador chegou. O pregador chegou. Cornélio se lança aos pés dele e começa a adorar o pregador. Aí Pedro diz: peraí, levanta-te, porque eu também sou homem. Eu também sou o quê? Homem. Porque pregador é homem. O que Pedro está querendo dizer? Irmão, eu falei na minha introdução que tanto para Filipe e até o Eunuco foi o anjo que apareceu a Filipe. E aqui para Cornélio, quem apareceu para Cornélio foi o anjo. Quem apareceu primeiro foi Pedro ou foi o anjo? O anjo. Aí eu pergunto para vocês: o que Pedro está indo fazer lá? Pregar. Só isso. Vocês vão lá ver ele pregando. Ué, irmão, mas Deus primeiro não mandou um anjo? Quem é mais poderoso? Um anjo ou um homem? Eu pergunto para vocês: por que Deus não usou o anjo para pregar para Cornélio? Meu Deus. Anjo pode até ser mais poderoso do que homem, mas pregar o evangelho não é função de anjo, não é privilégio de homem. Pregar o evangelho é para homens. Para homens. Deus não vai usar anjo, Deus vai usar você. Deus vai usar homem. Primeira coisa, por que homem, não anjo? Porque Pedro, observa a pregação dele, ele vai pregar sobre Jesus que morreu e ressuscitou. Ele vai pregar sobre redenção. E ninguém melhor para falar de redenção do que aqueles que foram redimidos. O anjo não foi redimido, o homem foi redimido. Então só pode falar se você viveu a experiência. Deus usa homem. Glória. Olha para alguém e fala: se quiser ouvir, vai ter que ouvir o homem, porque não vai mandar anjo. Glória a Deus. Quer ver outra coisa? Eu perguntei para vocês: quem é mais poderoso, um anjo ou um homem? É por isso mesmo que Deus usa homem. É por isso que Deus usa homem. Não usa anjo. Porque o homem, comparado ao anjo, é fraco. É fraco. E por que Deus usa o homem? Porque o homem é fraco. Ah, mas tem o Espírito Santo, mas é fraco. Pedro estava sempre se precipitando antes de receber o Espírito Santo. Aí tem gente que acha que depois do Pentecostes, Pedro virou um anjo. Nada disso. O Pedro continuou praticamente a mesma coisa. Porque quando Deus deu uma visão a ele, o texto diz que ele falou: não é assim não. Queria ensinar a Deus. Pedro, irmão, pensava em falar. O texto diz que ele estava duvidoso da visão. Foi Deus que mostrou. Ele está duvidoso. Veio do céu, ele está duvidoso. Não é homem. Porque o homem é fraco. Só tem uma coisa: a fraqueza do instrumento aumenta a grandeza do resultado. Meu Deus. É que Deus usa anjo, Deus usa homem, porque o homem é fraco. A fraqueza do instrumento aumenta a grandeza do resultado. Quando a gente lê a história de Davi e Golias, eu pergunto para vocês: quem foi que derrubou Golias? Quem foi? Foi Deus. Foi Deus? Mas ele usou quem? Davi. E ele usou que arma? Uma lança? Uma flecha? Não. Davi, comparado ao gigante, irmão, era frágil. A pedra, comparada a uma lança, a uma flecha, a funda, era fraco. Só porque que a gente acredita que aquilo foi um milagre? Por causa da fraqueza do homem e da fraqueza do instrumento. Isso aumenta a grandeza do resultado. Glória. Dá uma olhada para alguém e fala: mas sabe por que Deus te usa? Mesmo você sendo homem, mesmo você sendo fraco, é porque a grandeza do resultado é para você.
é para Ele, é para Ele. Glória a Glória a Deus. Então, quanto mais fraco, mais o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui. Mas meu tempo foi embora. Deixa eu resumir aqui. Vou falar aqui da congregação. Era uma congregação pequena. Amém? Diga, a congregação era pequena. Ele, a família dele, parentes mais próximos e amigos íntimos. Era uma congregação pequena. Só que era pequena, mas era ordenada. Quando o pregador chegou, o evangelista aqui, Cornélio falou assim, ó, a gente estava aqui esperando. Mas você não entendeu. Não foi o pregador que chegou e ficou esperando o povo chegar. Glória a Deus. Aleluia. Quando o pregador chegou, a congregação estava esperando ele. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu já fui pregar a igreja por aí. Que o pastor, o culto começa aqui a hora, da hora. Eu cheguei lá, já tinha passado a hora, o culto não tinha começado ainda. A igreja vazia, o pastor esperando os irmãos chegar para dar início ao culto. Um certo pastor assumiu a igreja, que o pastor que ele estava substituindo costumava atrasar. Tinha uma reunião que começava meio-dia, começava às 11 horas, o pastor chegava meio-dia. O pastor novo que assumiu começou a chegar 11 horas. Que hora é? 11 horas. Ele chegava 11 horas. Quando chegava não tinha ninguém. O povo só ia chegar uma hora depois. Quando o povo chegava, ele já estava encerrando o culto. Ele passou 20 anos chegando 11 horas e o povo começou a chegar 11 horas também. Porque não é o pregador que tem que esperar a igreja. A igreja que tem que esperar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a igreja era pequena, mas era ordenada. Aí a gente vai pregando muito, não vai tudo desordenado, aí quer que o pregador chegue e faça milagre. Então, o que eu aprendo nessa congregação? Glória a Deus. Chegava assim, sabe por quê? Se você é aposentado, teu salário bate na conta. O banco abre 10 horas. Eu trabalho lá às vezes. Dia de pagamento de aposentado? Meu Deus do céu. Às vezes 7 horas da manhã tem um velhinho lá na frente. É verdade. Agora quando é para vir buscar Deus, né? Meu Deus. Segunda coisa que eu aprendo com essa congregação. Olha o que eles vão dizer, irmão. Olha o que eles vão dizer. Verso 33. Eu vou ler. Logo mandei chamar, bem fizeste ter vindo. Agora, pois, estamos todos aqui presentes. Isso aqui parece uma redundância. Porque olha o que eles vão dizer. Estamos todos aqui presentes. Eu pergunto: está aqui, já não está presente? Mas o que eles estão dizendo? Estamos aqui presentes. Se está, já é presente. Mas a verdade é que nem todo mundo que está aqui está presente. Às vezes o povo está aqui. Como está aqui. Oh, glória. Está olhando para alguém e fala: eu já vi que você está aqui. Agora eu quero saber se você está. Glória a Deus. Vai melhorar, vai melhorar. Eles disseram: estamos todos aqui e presentes diante de Deus. Diante de Deus. Não é diante do pastor, não é diante do levita, não é diante do pregador. Estamos todos aqui diante de Deus. E quem está aqui diante de Deus não precisa o pregador mandar interferência, não precisa o pregador mandar adorar. Ele está para Deus porque ele está diante de Deus. Então o que ele faz? Ele faz para Deus.
abençoando o Senhor. Segura a mão de alguém. Segura a mão de alguém. Pergunta para essa pessoa: você está presente? E você está diante de Deus? Glória. Glória! Então você não precisa esperar mais nada. Se tiver diante dele, é dele que vem. Agora, para fechar isso aqui, foca no texto. É o texto, não sou eu, é o texto. Estamos todos aqui diante de Deus para ouvir tudo que Deus te ordenou. Estamos todos aqui diante de quem? Deus. Não para ser gratificado por Ele. Glória. Não para tirar alguma vantagem dele. Estamos todos aqui para ouvir. Para ouvir. Glória a Deus. O principal motivo pela qual você está aqui, se aqui você está diante de Deus, o principal motivo já está acontecendo. A palavra está sendo pregada. Glória a Deus. Estamos aqui para ouvir. Quer ver outra coisa sobre essa congregação? Olha o que eles vão dizer. Estamos aqui para ouvir. Primeiro, nós estávamos te esperando. Estamos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo aquilo que Deus te ordenou. Eu falei que era uma congregação. E que essa congregação ia receber um Legal. pregador. E essa igreja recebeu o melhor pregador que podia ter recebido naquela época. Essa igreja recebeu o melhor pregador Glória a Jesus. Aleluia. que existia naquele momento. Mas pastor tinha bola. Tinha um Felipe que estava arrebentando em Samaria, foi lá, saiu lá para Deus. Mas como é que Pedro era o melhor pregador? Não. Pedro, naquela congregação ali, foi o melhor pregador. Pergunta para mim, por que o melhor pregador? Por que o melhor pregador? Porque foi o pregador que Deus agendou para aquele dia. Glória. Qual é o melhor pregador para trazer para o congresso? Qual é o melhor pregador para trazer para a fé? O melhor pregador é aquele que Deus escolhe. O melhor pregador é aquele que Deus agenda. Glória! Glória! O melhor pregador não é o que você escolhe ouvir, é o que Deus escolhe usar. É o que... Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que eu sou o melhor pregador para estar aqui hoje. Não porque sou melhor do que ninguém, porque tenho convicção que foi Deus que me trouxe aqui. Glória a Deus. Olha para mim e fala, o pregador de hoje é top. É top. Fala, porque foi Deus que agendou. Deus que agendou. Deus que escolheu. Glória. Ah, irmão, se essa igreja de hoje aprendesse um pouquinho com essa pequena congregação. Depois fica reclamando que o pregador cobra tanto. É Deus agendado. Na verdade, vamos ser sinceros, a gente gosta de ficar escolhendo o que a gente quer ouvir, né? Sabe qual é o nosso
gente tem nossas preferências normais de ser humano. Eu tenho o estilo de mensagem que eu gosto de ouvir. Eu tenho. Só que não tenho dificuldade de ouvir qualquer outro. Não tenho. Pode ser quem for que está aqui, eu sempre ali. Ouço. Mas como é que eu ouço? Como é que eu ouço? Vou te ensinar. Eu vou usar aqui uma teologia para te ensinar. A você parar de ficar escolhendo pregador. E ser feliz com aquele que Deus escolhe para pregar para você. Você pega, vai no local que tem vaca. Tem o quê? Pronto, eu disse que ia trazer uma teologia, a teologia da vaca. Aí você pega feno, joga um monte de feno lá no terreno, para a vaca comer. Possivelmente, naquele terreno, naquele quintal, vai ter alguns gravetos, vai ter algumas ervas lá daninhas. Fica observando a vaca. Ela vai começar a comer o feno, está espalhada. Quando ela chegar no local que tem um graveto, sabe o que ela vai fazer? Ela vai afastar o graveto e vai continuar comendo o feno. Se tiver uma erva daninha ali, ela vai afastar a erva daninha e vai continuar comendo o feno. Porque ela sabe que no feno tem leite e vai nutrir ela. E mais tarde ela vai ter leite para alimentar o reino. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que por causa de um gravetozinho, de uma erva daninha, a gente para e deixa de comer feno. Aí daqui a pouco a gente tá igual vaca magra, que não é nutrida, não tem leite nem pra gente, nem pra dar pra ninguém. Dá uma olhada pra dentro e fala: eu não quero saber se vai vir com graveto, que vai ter erva daninha. Deixa o graveto, deixa a erva daninha, pega o que é bom, pega o feno, mas nutre a tua alma. Glória a Deus. Você acha que eu vou deixar de comer feno só porque às vezes tem algum graveto? Vou te dar outra teologia aqui. Não, mas tem gente que é difícil da gente ouvir. Mas está pregando a palavra? Escuta uma coisa. Imagina. Alguém que era muito próspero, abastado, morre. E você é rei, direto. Você tem direito à herança. Aí convida um advogado para ler o testamento. Reúne a família. Só que o advogado não tem uma boa eloquência, não fala muito bem, fica misturando, prolongando o assunto. Aí você está lá ouvindo. É que você não gosta muito, que ele entrou direto, falou, sabe? Eu te pergunto, você vai embora por causa da fala daquele advogado? Você vai embora se antes ouvir o que é que foi deixado para você? Não. Bom, a conversa dele pode estar chata como for, mas você fica lá sentadinha. Eu quero saber qual é a minha parte. Eu quero saber qual é a minha parte. Eu quero saber onde foi. É igual eu, irmão. É igual eu. Eu estou aí sentado, às vezes o prego aí, eu estou dizendo: tem alguma coisa aí para mim, tem alguma coisa aí para mim. Eu não quero saber o que está achando. Eu vim aqui para pegar a minha parte, para pegar a minha porção. Aí você acha que porque tem algumas coisas que não é tão proveitoso para mim, eu vou pegar, eu vou deixar aqui, abrir mão da minha parte? Não. Te duvido. Porque Deus sempre quer alguma coisa para gente. Amém? Verso 44.